Bom, pessoal, então quando a gente vai falar do sistema excretor de um mamífero, eu vou falar de vocês, tá? A gente tem várias estruturas, órgãos, sistemas que vão atuar na excreção, naquele sentido que eu falei no primeiro vídeo. Então, o pulmão, ele não deixa de ser uma parte de excreção, quando vai liberar CO2, vapor d'água. A pele, quando libera sais e também água, tá? Mas, para a gente e para os vestibulares, quando a gente fala de sistema excretor, praticamente a gente está se referindo ao sistema urinário, tá? Porque a urina é o principal produto, né, da nossa excreção e ela vai acabar sendo o principal para eliminar o composto nitrogenado, que é, no nosso caso, a amônia convertida em ureia. Tudo bem? Bom, então o que acontece? A gente falou do sistema excretor, basicamente estamos falando do sistema urinário, que é o que a gente vai ver agora. Não se esqueça, sistema excretor não tem nada a ver com o sistema digestório. Excreção é urina, tá? As fezes é subproduto da digestão, não é uma excreção. Não confunde as duas coisas. Tudo bem? Então, aqui, anatomicamente, uma parte do nosso sistema urinário, tá? Os rins, o hilo renal aqui, e a gente tem aqui os dois ureteres. Mas vamos ver de uma forma mais simplificada, claro, tá? Então a gente tem aqui, ó, os rins, tudo bem? Eles são órgãos extremamente vascularizados, então você vai chegar uma veia bem calibrosa aqui, uma artéria, né? Uma traz o sangue, a outra leva o sangue de volta. Cada um dos rins vai sair um ureter que vai até a bexiga urinária, que vai armazenar, tá, a urina e vai liberar aqui pela uretra. Esse é o seu sistema urinário, tá? Bom, então vamos lá. A primeira aqui, vamos falar de uma forma mais complicadinha, só para a gente entender como é que fica a anatomia. A gente, anatomicamente, tá, tem uma diferença aqui no sistema urinário entre o homem e a mulher, tá? Principalmente na parte final aqui. Então vamos lá. Então você tem os dois rins, aqui você está vendo um, mas tem outro rim lá do outro lado, tá? Certo? Então dois rins. Esse aqui você tem o ureter que vai encaminhar a urina até a bexiga. Então olha que interessante. A bexiga da mulher, vou pegar outra imagem aqui, ela fica muito próxima aqui, meio coladinha assim no útero, tá? Então, de uma forma geral, a capacidade da bexiga das mulheres é um pouco menor que a do homem, tá? E ela sofre um pouco menos desses impactos. Então, por isso que tem uma tendência do homem conseguir segurar mais tempo o xixi. É uma tendência, não é necessariamente o que acontece com vocês. Mas o que necessariamente acontece é quando a mulher engravida. Porque tá vendo o útero aqui? O que acontece? Ele esmaga a bexiga, o bebê, aquele alienzinho vai crescendo, vai empurrando tudo aqui e, consequentemente, a bexiga urinária também, tá? Então, por isso que a mulher grávida, principalmente nos últimos meses ali da gravidez, semanas, ela acaba tendo questão de ter que ir no banheiro com uma frequência, assim, muito grande, tá? Em compensação, o homem, ele tem uma diferença aqui, ó, porque a parte excretora está muito relacionada também com a parte reprodutiva. Então, a mulher, o canal vaginal está aqui, tá? E esse aqui, ó, tá tudo bem? É a uretra. Então, ó, o ureter veio do rim para a bexiga. Bexiga do lado de fora é a uretra. Então, a uretra da mulher desemboca aqui numa parte da vulva, tá? Mas ela não tem comunicação com o canal vaginal e o útero. E, consequentemente, aqui os ovários, etc. São sistemas independentes, tá? O homem já não. Olha o que acontece. A urina, deixa eu pegar o outro slide aqui, ó. Ela chega na bexiga, tá? Só que da bexiga até sair, ela vai fazer um papel comum com o sêmen. Então, aqui da bexiga para frente, tá? No que nós vamos chamar da uretra,
ela vai ser comum aqui, ó, com o sêmen. Então o testículo está aqui, produziu os espermatozoides, aí tem a vesícula seminal, a próstata. Então o sêmen fica pronto aqui, ó. E aí ele chega daqui para o pênis, para fora, é o mesmo caminho do que a urina daqui para fora. Então são dois caminhos comuns. O que a mulher não acontece, é independente. E é por isso que a uretra do homem é maior do que o da mulher, né? Porque a uretra vai passar aqui pelo pênis e tem uma variação de tamanho. Tudo bem? Então, esse aqui é uma das diferenças. E aí, só para você entender, é por isso que o exame do toque lá que perdão, os homens fazem depois dos 40, 50 anos, tá? Para o médico olhar não, né? Ele vai apalpar a próstata, é feito aqui pelo ânus. Porque por aqui, ó, a próstata tá aqui, o dedo entra e sente aqui, ó, tá? Tudo bem? É o famoso exame do toque aqui. Beleza? Bom, então essa é uma parte anatômica geral, mas eu não falei agora especificamente do cara que está fazendo toda a função, que é o rim. Então o rim, ele tem esse formatinho de feijão, ele é dorsal, ele fica na parte de trás do corpo, então tá aqui o rim, tá cortado. E aí, o que acontece? No rim, a gente tem por rim cerca de 1 milhão de uma estrutura chamada néfron. Então, olha aqui, ó. Aqui está um néfron, simplificadamente. O rim tem 1 milhão desses néfrons. Ó, aqui é um néfron, aqui é outro. Então, aqui tem milhões de néfrons. Milhões não, né? 1 milhão de néfrons, mais ou menos, por rim. O que o rim faz, na verdade, é o que o néfron faz. O néfron é o que a gente chama da unidade funcional do rim. Então, para entender como o rim funciona, na verdade, a gente entende como o néfron funciona, tá? Bom, eu vou deixar linkado para vocês um vídeo do professor Jairo, que ele explica com bem mais detalhes a questão do néfron. Mas eu vou passar aqui com vocês rapidinho. Primeiro é você entender que em volta do néfron todo tem sangue, tá? Vários capilares sanguíneos. Lembra o capilar? É aquele que faz ali as trocas. Então, quando eu falar para você que alguma coisa saiu do néfron, é porque ele voltou para o sangue e voltou para o seu corpo, tá? O que continuar no néfron é que no final vai ir para o ureter, que vai para a bexiga, que vai sair. Ou seja, o que continua aqui é o que forma a urina. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu vou tirar esse sangue todo em volta do néfron para facilitar para a gente entender. Então, como é que funciona? O sangue chega aqui no néfron, numa parte que a gente chama de glomérulo, tá? Ou cápsula de Bowel. Esse glomérulo, o sangue sai, a maior parte das coisas dele, tá? E vai aqui para o néfron. Fica no sangue as coisas grandes, como, por exemplo, as hemácias, as células, tá? E algumas proteínas, tá? Maiores. O que passa para cá? O líquido, os íons, tá? Passa tudo para cá. Então, você produziria em torno de uns 20 litros de urina se tudo que passasse aqui fosse ser jogado fora. O que é impossível, né? Que você tem cerca de 5 litros de sangue. Então, boa parte do que vem para cá, o néfron tem que trazer de volta para o seu corpo. Porque é coisa importante, não pode perder. Em última instância, o que o néfron tem que jogar para fora? A ureia. Em última instância é isso. Então, entrou aqui, água, volta, eu preciso voltar a água. Eu não posso ficar perdendo um montão de água. Um pouquinho sai, claro, mas eu tenho que manter a água aqui. Posso ficar perdendo aminoácido? Não. Posso perder glicose? Não. Alguns íons importantes? Não. Então, tudo isso o néfron vai reabsorvendo. Como eu disse, tem um vídeo do professor Jairo que vai explicar com muito mais detalhes.
Mas o que você precisa saber mais aqui agora é que o sangue passou para cá, que a gente vai chamar isso de filtração glomerular, o líquido vai passar aqui, e tudo que é bom tem que voltar. Tem que voltar. Ao passo que o que continuar aqui vai sair a urina. Então, o que vai sair aqui? Água e a ureia. E também vai sair o quê? Alguns sais minerais e algumas coisas que estejam a mais no seu corpo. Então, se você está com muito sal, o rim vai deixar, ele vai reabsorver menos sal e vai deixar sal passar. Está com muito cálcio, ele vai reabsorver menos cálcio e vai deixar o cálcio passar. Quando eu falo passar, significa que vai sair na urina. E, por exemplo, algum medicamento, o rim ativamente vai jogar aquele composto químico para fora. Então ele vai jogar várias outras coisas para fora. Mas o principal que ele quer deixar sair e ir embora é a ureia. Para ela sair, ela leva um pouco de água, mas também sempre sai um pouquinho de sais minerais e outros compostos. Tudo bem? Então é basicamente assim que o nosso corpo vai funcionar. Aqui, ó. Certo? Beleza? Bom, e aí o que acontece? A gente tem algumas regulações hormonais aqui em relação à excreção. Eu vou falar de um agora, que é o hormônio antidiurético. Em inglês, tá? ADH. O hormônio antidiurético ele vai ser secretado pela neurohipófise. A gente vai falar um pouco mais disso na aula de sistema endócrino. Mas o hormônio antidiurético, ele vai fazer o que com a sua diurese? Quantidade de xixi que você produz. Ele vai diminuir a quantidade de xixi. Como que ele diminui a quantidade de xixi? Reabsorvendo mais água. Vamos voltar no nosso slide aqui, ó. Se eu puxar mais água para cá, puxar mais água, significa que eu estou tirando água do que seria a sua urina. E, consequentemente, sua urina vai ficar mais concentrada. Então, o hormônio antidiurético aumenta a reabsorção de água. Tranquilo até aqui? Então, olha lá. Estou bebendo água porque eu estou com sede. Se eu estou com sede, eu quero economizar água, não quero? Então, a minha hipófise libera ADH. O ADH faz com que o meu rim reabsorva mais água. Consequentemente, a minha urina fica mais concentrada. Né? Aí eu fui e bebi água. Bebi água até demais um pouco. Então, eu estou com muita água ali circulando. O que vai acontecer? A minha neurohipófise diminui o ADH. Se eu diminuir o ADH, eu vou diminuir a reabsorção de água. Então, se eu diminuir a reabsorção de água, mais água passa por esse sistema, mais água sai no xixi. A urina, o xixizinho, vai ficar mais diluído, vai ficar mais transparente, porque eu vou diminuir o ADH. Tudo bem? Então, o nosso corpo fica o tempo todo aumentando ou diminuindo a ADH em relação ao seu estágio de hidratação. Né? Algumas substâncias alteram o ADH. Duas bem famosas. O álcool e a cafeína. Tá? Falando especificamente do álcool, um e o outro, os dois, na verdade, têm o mesmo efeito, que é inibir a ADH. Mas o álcool ele tem uma relação direta com a tal da ressaca. O que acontece? O álcool vai lá, diminui a ADH. Diminui. Então você começa a liberar mais água pelo sistema urinário, porque se reabsorve menos. Lembra que é antidiurético. Se eu diminuir, aumento a diurese. Eu faço mais xixi, tá? E eu vou perdendo água. Perdendo água, eu vou me desidratando. No dia seguinte que a pessoa encheu a cara, o que acontece? Ela está desidratada, com dor de cabeça, lá toda ferrada. Por quê? Porque ela perdeu bastante água por conta que o álcool inibiu o ADH, tá? Cafeína é a mesma coisa.
Se você toma muita cafeína, ela vai fazer você perder mais água, né? E você pode, inclusive, ficar desidratado, né? É que as pessoas não sentam para tomar um porre de cafeína, né? Elas sentam para acabar tomando um porre de cerveja, seja lá o que for, chevette, né, que vocês estão bebendo hoje em dia. O jovem hoje perdeu a noção completamente, né? Porque estão bebendo agora cada coisa que, nossa, né? E aí o que acontece é isso aí. O ADH inibe, você perde muita água e você começa a ficar desidratado, né? E dá uma enganada, porque você continua bebendo líquido, mas no fundo, quando você faz a somatória total, você perdeu o líquido. Aí no outro dia está todo arrebentado com dor de cabeça, né? Tem uma doença chamada diabetes insípidos. Só diabetes, aquele que a minha avó tem? Não necessariamente, tá? Diabetes mellitus ou mellitus é o outro, que é o que é mais comum. Ele é quando está com a taxa de açúcar no sangue maior. Na verdade, o que significa diabetes mellitus? O significado é urina com gosto de mel. Porque o diabético mellitus, que tem um problema hormonal no pâncreas, tá? É outra história, não tem a ver com isso aqui. Ele fica com muito açúcar no sangue. Quem tem que lidar com açúcar no sangue são outras coisas, tá? A gente vai aprender. Mas o rim é o cara, em última instância, que se lasca. Então, se tem muito açúcar no sangue, o rim deixa passar açúcar. E ele sai aonde? No xixi. Então, a urina fica adocicada, tá? Ah, professor, então todo mundo provava urina? Não, é que juntava abelha, juntava formiga em volta da urina da pessoa diabética mellitus. E esse é o nome, mas não tem a ver aqui com o sistema renal. O que tem a ver com o sistema renal é o outro diabetes, que significa diabetes, que é o diabetes insípidos, que significa a urina sem gosto. Por que sem gosto? A pessoa não produz ADH ou produz muito pouco. Tem distúrbios aqui, ó. Então, se ela não produz o antidiurético, o que acontece com ela? Perde muita água pela urina. E a urina dela é basicamente água, tá? Então, ela vai no banheiro constantemente e tem que beber água constantemente, senão ela morre, tá? E é daí que vem o nome diabetes insípidos, tá? São duas doenças totalmente diferentes, tá? Com questões totalmente diferentes, mas que tem ali um reflexo na urina e tem esses nomes aí para vocês saberem. A gente vai falar do diabetes mellitus ou mellitus em outra aula. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.